Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá aqui o Emerson W. Dias trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável, o primeiro do ano, né, Emerson? Ao vivo, né? Então, muito obrigado pela participação nesta quinta-feira. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Neildo Neres. Boa noite, Papai Noel. Boa noite, Coelhinho da Páscoa. Tudo que tá aí. Papai Noel já foi embora faz tempo. É verdade, primeiro programa ao vivo de 2019. E o que você traz para nós neste primeiro programa ao vivo? Olha, eu vou falar sobre meritocracia. Um tema bom, né? Justamente porque o presidente tem falado muito essa palavra aí, né? Exatamente por isso, né? Eu percebo aí que muitas pessoas nas redes sociais, né? Falam em meritocracia, etc. E aí eu falei, pô, vamos explorar esse tema que eu acho que faz sentido. Uhum. Você sabe de onde surgiu a palavra meritocracia, não? Nossa, nem ideia. Foi um sociólogo inglês chamado Michael Young, né? O Young. Que no livro The Rise of the Meritocracy, de 1958, tem 60 anos só a palavra. Não é tão antiga, né? É verdade. Para a história, 60 anos é nada. É um bebê. Uhum. E neste livro, que é um livro muito interessante, Renato, ele falava o seguinte, né? Que numa sociedade onde se domina, né, o conhecimento, então o que faz mais sentido para o indivíduo evoluir? Não é quem controla o meio de produção, mas é quem detém a melhor seleção educacional e ocupacional. Ou seja, quem tem a melhor formação, obviamente, na sociedade do conhecimento, tende a levar uma chance maior, né? E aí seria uma vantagem? Uma vantagem, exatamente, né? E aí o que ele vai dizer é o seguinte, né? Que isso vai causar... aliás, por que ele fala isso? Porque ele fala que tem dois fatos que aconteceram na história que faz com que a meritocracia se torne muito forte, né? Um fato foi em 1854, quando o Sir Stafford Northcote e o Sir Charles Trevelyan apresentaram um relatório que diria que o seguinte: o serviço público deveria ser preenchido por gente concursada. Você deveria ter um teste, né? Quem fosse aprovado seria contratado no serviço público. E o outro elemento que ele traz, como sendo importante para a meritocracia, é a Lei da Educação, de 1944, que dizia que as crianças lá na Inglaterra deveriam ser educadas, né, de acordo com a idade, capacidade e aptidão. E aí que é o grande ponto, né? Eu educo a criança com base a capacidade, idade e aptidão, só que eu desprezo as condições sociais, culturais, ou seja, toda a bagagem que a criança teve antes se ignora, né? E não serve para nada. Não serve para nada. E aí eu encaixo essas crianças nas escolas públicas melhores e daí em diante é mera consequência, né? Ou seja, pro Michael Young, a meritocracia ela tem um erro de origem, né? Porque ao desprezar as bases anteriores e dizer daqui para frente conta, de fato nunca vai ser meritocrático, né? É como se eu começasse uma corrida, né, de uma maratona de 42 quilômetros, só que algumas pessoas partem do marco zero e outras pessoas partem 5 quilômetros atrás. Ou seja, no fundo, para chegar junto, elas têm que correr 47 quilômetros, né? E não apenas 42. Então, a meritocracia, na sua origem, ela tem um erro de base, um erro de formação, né? E ele vai dizer isso o quê? Ele criticava o teste Eleven Plus, né? Que era o teste para as crianças entrarem na escola pública, que era um teste baseado muito no QI. E isso em 1950, né? O QI nos anos de 80, ele sofreu uma grande crítica porque se provou que a inteligência é múltipla. E o teste de QI, na realidade, é só um teste de lógica. E nem todo mundo tem a mesma aptidão para a lógica, né? Tanto é que daí surgiu as teorias da inteligência emocional e etc e tal. Ou seja, dependendo da prova, do crivo que eu estabeleço, já deixa de existir meritocracia na essência, né? Certo. Porque eu já corto. E aí o que acontece? Eu estou juntando meritocracia com outro artigo que eu li esses dias, do professor Klaus Peter, da Universidade de Singapura, que ele fez um teste e ele prova o seguinte, né? Que a habilidade política vale mais do que resultados.
Sabe aquele cara na empresa que carrega o piano, mas nunca é promovido? Sei. Porque falta a ele a habilidade política. Porque a habilidade política, que é essa situação de você criar, né, relacionamentos, vínculos, contatos, vai contar muito na hora da promoção. Primeiro, que você vai ser lembrado. E segundo, porque você está estando próximo ali do poder, né, mais facilmente você vai chegar a cargos maiores, né? Ou seja, o que quer dizer isso, no fundo, essa pesquisa do professor Klaus, né? Que nós escolhemos com base em afetos, não necessariamente com a racionalidade. E a racionalidade já vem sendo questionada há um bom tempo. Nós já temos 3 ganhadores de prêmio Nobel, né? O Kahneman em 2002, o Schiller em 2013 e o Thaler em 2017, provando que a nossa racionalidade é limitada, que nós tomamos decisões muito mais com base na emoção, né? E por que tomaríamos decisões diferentes na hora de contratação? Não faria muito sentido se somos, né, de fato, seres de racionalidade limitada. Então, o que eu estou dizendo? Que, na realidade, a networkracia prevalece sobre a meritocracia na sociedade. E tem uma outra questão também, Emerson, que pelo que você está trazendo, eu fico pensando, né? Quando você toma uma decisão no trabalho, por exemplo, você afeta um grupo de pessoas, algumas positivamente e outras negativamente. Correto. Essa decisão, muitas vezes, você num cargo de chefia e tal, é difícil você analisar se aquela decisão ela é uma decisão técnica ou é uma decisão política. Correto. É uma linha muito tênue ali de você analisar. Por isso que eu acho que é até muito difícil, porque você falou agora dos ganhadores dos prêmios Nobel. Prêmio Nobel. Você não tem ganhador de prêmio Nobel a cada esquina. Correto. Você tem os profissionais das suas áreas, o cara é bom numa coisa, o outro é bom na outra. Sim. Ambos se complementam nas suas atividades e tal. E como você vai chegar nessa meritocracia, como você está dizendo, para chegar a uma escolha, por exemplo, na promoção de um funcionário? O cara é bom porque ele sabe melhor cálculo do que o outro. Correto. O outro é melhor de relacionamento, como você acabou de dizer. Aí é uma questão de perfil para vaga, para o cargo e tal. E não necessariamente... Você está entendendo a minha colocação? Eu estou entendendo. E essa sua colocação, ela faz pensar o seguinte, né? Tem uma outra história na psicologia que a gente chama de focalismo. Depende do foco que eu coloco, eu vou criar os critérios para validar aquele foco. Então, se eu falar, bom, para esse cargo o importante é relacionamento. Então eu vou eleger quem, na minha visão, é melhor em relacionamento. Não, para esse cálculo é melhor alguém que seja matemática. Então eu vou escolher, na minha visão, quem, né, é melhor em matemática. O fato é que nós temos uma dificuldade enorme, de fato, de sermos racionais. Por quê? A gente vai editar os fatos, a gente vai guardar só aquilo que de fato nos chamou a atenção, ou seja, você vai analisar um funcionário 365 dias do ano. Mas quando você for julgá-lo, você vai lembrar de 3, 4 fatos que ficaram marcados na sua memória e você vai tomar a decisão com base neles. E esses 4 fatos não representam muitas vezes os 365 dias do ano. Claro. Né? Ou seja, esse focalismo e esse jeito que a gente tem de editar as nossas memórias prejudica a gente ser de fato racional. Por isso, Renato, é importante você ter sempre um colegiado. Porque o colegiado tira a ideia de que você favoreceu alguém, né? Porque o colegiado já é um pouco mais difícil é uma decisão unânime, pouco provável que você tenha sobre a avaliação de uma pessoa. Por isso eu gosto da ideia de um colegiado sempre, porque tenta tirar um pouco da subjetividade, porque não é fácil e eu acho que é até impossível você ter um julgamento imparcial sobre pessoas. E aí pode gerar, inclusive, um sentimento de contrário nos demais funcionários, Correto, né? De olhar e falar, peraí, os caras promoveram uma pessoa que, na minha opinião, tá longe do outro ali, mas é uma decisão, às vezes, difícil, como você está dizendo, e foge, muitas vezes, da questão técnica. Correto. Mas quando você fala em meritocracia, o que vem na nossa cabeça é a questão técnica. O cara é bom naquilo que ele faz, pronto, é o cara que tem que ser valorizado. Exato. Mas a gente precisa entender também, assim, ele é bom por qual avaliador e por qual critério, né?
Porque se o avaliador e o critério não estiver claro, aí vale qualquer coisa. Né? Então, quer dizer, por isso que é muito difícil falar em meritocracia. Muito. Então, quer dizer, e até o Michael Young, ele falava, né, que essa ideia de você separar a sociedade entre os aprovados e não aprovados iria gerar uma polarização. Porque os aprovados iam achar que eles são os bons, né? E os reprovados iam achar que eles são péssimos e, pior ainda, não tem ninguém a quem culpar, né? Porque fizeram a prova e foram mal. Só que o que acontece? Ao fazer a prova, talvez aquele dia você estava indisposto, com uma dor de barriga, não dormiu bem na noite anterior, ou muitas vezes, na maioria das vezes o que acontece é porque você não tinha a bagagem cultural, social, econômica do que as outras pessoas que já têm. Então é muito difícil você dizer que a meritocracia é válida quando você pega um garoto nascido aqui no Jardim, em São Paulo, que o pai é médico, né? A mãe é diretora de escola, e essa criança teve toda uma formação cultural dentro de casa, viajou, né? Conheceu o país, conheceu culturas, nunca passou fome, né? Ou seja, dormiu sempre A tendência A tendência é que ela tenha um desempenho educacional muito melhor do que aquele cidadão que nasceu lá, né? No miolo da periferia, que o pai, né, muitas vezes era ausente dentro de casa, que a mãe era empregada doméstica, né, que saía às 5 horas da manhã para trabalhar, e o garoto vai para a escola pública às 7 da manhã, ninguém fica olhando se ele está fazendo a lição de casa, não faz lição de casa, né, fica ali na rua convivendo com pessoas que no seu entorno também não têm o mesmo preparo e chance do que esta criança que nasceu nos jardins. Depois, como é que você vai comparar esses dois elementos, né? Para dizer que um tem mais mérito do que o outro, né? É bem difícil. Por isso que o Michael Young dizia que a meritocracia ela tem um erro na concepção. Porque eu só consigo ser meritocrático se eu tiver bases iguais. Sem dúvida. Né? Aí funciona. Sem bases iguais, é Não muito tem difícil como. falar em meritocracia. É isso aí. E qual que é a frase do dia, Emerson? Olha, aí a frase eu fui buscar em Dale Carnegie, que escreveu aquele livro famosérrimo chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é de 1930, hein? É um livro bem antigo, né? Ele dizia o seguinte, ao lidar com pessoas, não devemos nos esquecer de que não estamos lidando com criaturas lógicas. Lidamos com criaturas de emoção, cheias de preconceitos e motivadas por orgulho e vaidade. É isso aí, é um negócio extremamente complicado. Por isso que a gente fala de meritocracia. Mas tá aqui o César dizendo o seguinte: eu sou a favor da meritocracia no que tange as cotas da faculdade. Eu sou contra as cotas que são aplicadas hoje. Eu sou a favor das cotas sociais, não por cor, como é hoje. Para mim, faculdade é mérito, ou seja, para você entrar, você tem que estar capacitado, ou seja, ter mérito para estar lá, não pela cor, como atualmente está dizendo o César, né? Essa questão das cotas também, ela também entra numa questão aí que foge da meritocracia, né? Correto. É que assim, essa questão de cotas, ela talvez não seja a melhor solução, mas foi a única até agora criada. Né? Eu acho que pode-se pensar outras alternativas. Mas uma coisa é real, né? Como ele mesmo diz, a universidade é por mérito, sim. Mas quem tem mais condições de ser aprovado na faculdade? Aquele que veio Aquele que você acabou de dizer privada, que está lá na elite, né? Podemos falar, né? Exatamente. Então precisaria criar um mecanismo que você desse o mesmo Deu uma acesso. equalizada, né? Exatamente. Aí a meritocracia faz sentido. Quando você não tem essa condição de equalizar as bases, você precisa de alguma forma tentar reduzir essa diferença. Sim. As cotas são um modelo mais eficaz? Não sei. Né? Não sei. Mas é o que se tem até o momento. Exatamente. Né? Então, que é alguma tentativa de você tentar equalizar, né, um pouco isso. Por que você olha na sociedade e quando você faz estudos, né, estratificados por cor de pele, a população negra tem mais gente na pobreza. E a população branca tem menos gente. Por que isso? É porque os negros são menos dotados de inteligência do que os brancos? Não. É porque se você pensar, o Brasil há pouco tempo atrás tinha escravidão. Ou seja, quando você abole a escravidão, mas não dá emprego para os ex-escravos, que resta a essas pessoas se não morar em favelas e etc. e proliferar a periferia, né? Cultura gera cultura e fomenta a cultura e melhora. Pobreza gera pobreza, fomenta a pobreza e piora. Assim como riqueza gera riqueza e melhora, né? Ou seja, é muito difícil você trabalhar a meritocracia
se você não tiver um pouco mais de profundidade, de concepção sociológica, né? E achar que meritocracia é só quem é melhor merece o melhor. Peraí, mas quem é melhor em que aspecto, né? Em que indicadores e em quais condições ele conseguiu chegar a ser melhor, né? Se não houver um tratamento de equidade, é muito raso o debate sobre meritocracia. Sem dúvida, Emerson. E para fechar aí, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui no Radar Paulista às quintas-feiras. Tá certo, então, Emerson, te aguarda aqui quinta-feira, semana que vem, novamente com o momento O Inédito Viável. Até quinta, Renato. É isso.